Então, hoje nós vamos falar sobre a apresentação dos resultados e da discussão. Então, a gente fez uma viagem aí, desde a estrutura do trabalho, né? Como que o trabalho se apresenta na página inicial vamos chegar até a página final. Então, vimos as normas, vimos como se constrói um objeto, a dúvida de pesquisa, falamos da introdução, como que os elementos da introdução, depois falamos do método. Hoje nós vamos falar da apresentação dos resultados e discussão. Aí eu vou pedir aí para a Júlia e o João ficarem monitorando para mim, falar pelo WhatsApp caso aconteça alguma coisa, tá? Tipo, se tiver som ou cair, alguma coisa. Então, nessa aula de hoje, vai ser até um pouco menor que as outras. A gente tem que falar sobre a apresentação dos resultados. E aí a gente volta à mesma problemática anterior em relação à estrutura e também ao problema de pesquisa, ou objeto que está dentro do problema, né? Que a pergunta é o problema e o objeto é o cerne, o miolo da pergunta. Por que eu estou falando isso logo de cara? Porque a apresentação dos resultados vai depender muito do seu objeto de pesquisa, ou da pergunta que você está fazendo de pesquisa. Então, nesse módulo, a gente vai falar dos elementos que constituem o resultado e discussão, apresentar a estrutura de apresentação dos resultados, expor algumas dicas de redação escrita, e a gente não pode deixar de falar um pouco sobre o plágio, ainda mais nessa semana aí que a gente viu tantos currículos maquiados, né? Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu trouxe algumas figuras que são interessantes, porque esquemas, fluxogramas, eles podem ser utilizados em pesquisas qualitativas, assim como os gráficos são muito utilizados em pesquisas quantitativas. Então, figuras é o modo geral, genérico, que são chamados os gráficos, né? E outras estruturas que se assemelham a gráficos, né? Como os fluxogramas e por aí vai. Então, após a apresentação do tema que a gente viu, que é a problematização, a pirâmide invertida, né, onde você vem do geral para o específico, e depois a justificativa você pode abrir de novo, né, formando o formato de uma ampulheta. Isso quando o artigo permite você justificar também, né? Alguns artigos não tem espaço para você escrever muito, então você faz na introdução, como a gente falou, uma contextualização, a revisão de literatura, justifica no último parágrafo e apresenta o objetivo. Não é uma norma, não é uma estrutura certa. Cada revista vai apresentar de uma forma diferente. A gente vai ver isso nos exemplos de hoje também. Mas a problematização é essencial para poder a gente entender depois como que vai se dar a apresentação dos resultados. Então, a gente faz uma pergunta, a gente vai buscar essa resposta, e aí a gente fala como a gente vai chegar até essa resposta através do material e método, né? Que muitos insistem em chamar de metodologia. Metodologia é a disciplina que estuda o material e método. Aí é um nome genérico, né? É igual você falar asepsia, né? Asepsia é um conjunto de normas para não contaminar. Dentro dela inclui a antisepsia, que é passar o álcool em quem está vivo, e desinfecção, que é passar o álcool na bandeja. Só que as pessoas falam genericamente asepsia. Então seria a mesma coisa de falar metodologia. A gente está falando do material e método. Então tem revista que coloca o nome metodologia. Outras já deixam aberto, mas o nome correto seria material e método. Então a gente apresenta os resultados e depois a discussão. Aqui do lado tem uma imagem, aí vem mostrando a introdução, objetivo, discussão, resultado, discussão, né? Porque acho que seria assim a leitura: resultado, discussão, conclusão, referência, agradecimento e apoio, né? Porque no artigo muitas vezes a gente tem que colocar quem apoiou, CNPq, Bolsa de Pesquisa PIBIC,
algum programa de pós-graduação. Então, isso tudo tem que entrar no artigo. E os agradecimentos, às vezes, você tem alguma pessoa que lê o seu trabalho, né, e que ajudou, então você agradece aquela pessoa, ou agradece a um tradutor, uma pessoa que traduziu para você, e isso também é importante, né, para você mostrar que foi relevante a contribuição daquela pessoa. Até mesmo agradecer a equipe de onde você coletou determinadas informações também. Aqui é os resultados, né? Então, os resultados, eles respondem ao que você propôs e perguntou na introdução. Então, se na sua introdução você tinha um objetivo, que era identificar fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica entre policiais militares, seus resultados devem conter recursos e materiais que mostrem o quê? Isso, né? Que mostre os riscos, os fatores de risco. Então, vai ter que ter lá tabela, gráfico, frases e informações que digam essas informações, né? Vai falar lá se são sedentários, são tabagistas, se consomem álcool, se são estressados, como é a alimentação deles. Isso é o que se espera como resultado. Até falei no módulo, acho que foi no módulo 2, que esse é um dos maiores problemas que a gente tem da pesquisa, quando você maqueia, né? Por exemplo, você vai querer achar um resultado, você coloca aquela problematização toda, aí eu dei o exemplo do perfil, né, do egresso, e quando você vai ver o resultado, não tem perfil do egresso. O que que tem lá? Na verdade, você teria a opinião dos egressos sobre o curso que eles fizeram. Então, a gente tem que, desde o início, já pensar na estrutura do trabalho para que não tenha erro no meio nem no final. Na pesquisa Quali, é muito difícil a gente controlar esses erros, porque é tudo muito imprevisível, né? Você não sabe o que a pessoa vai falar, o que pode acontecer no campo, né, de busca, se as falas vão estar de acordo com o que você está dizendo e o que a literatura diz, né? Um exemplo disso aí, a gente está falando de usar máscara, né? Até pouco tempo, se você andasse com máscara na rua, seria ridículo, todo mundo ficaria olhando para você. E hoje em dia não é mais. Então o contexto mudou. Isso acontece com pesquisa qualitativa. Toda hora muda o contexto. Você pode estar no meio de uma entrevista e o contexto mudou. Então, assim, você tem que estar preparado para isso. Agora, na Quant, isso é mais fechado. Agora a gente vai falar da quali de novo. Se o objetivo era conhecer a concepção das mães sobre o pré-natal, então seus resultados devem conter conteúdos que tragam textos, falas, categorias emergentes das falas, emprego de técnicas de análise, né? Qual foi a técnica que você utilizou para analisar? E a gente falou isso na aula anterior. Análise de conteúdo, análise de discurso, análise segundo categoria, segundo Bardan, análise segundo algum filósofo. Então, isso tem que ser apresentado nos resultados. Então, essas frases e informações, elas expõem o quê? Concepções das mães, opiniões, críticas, descontentamentos e por aí vai. E como que acontece na pesquisa de revisão de literatura? Como eu falei para vocês, a revisão de literatura ela é um tipo de trabalho que o método dela é próprio dela mesma, né? Ela se esgota por si só. Ela vai ter uma forma de apresentação e uma forma de te levar até os resultados que pode ser diferente. Inclusive, hoje eu vou até falar um pouco mais sobre isso. Então, o que acontece? Se o objetivo é identificar, levantar na literatura cuidados para a Covid-19, seus resultados devem conter recursos que mostrem isso, né? Então, a gente vai ter texto, normas, cuidados, diagnósticos, análise textual, categorias que podem sair dessa análise textual. Então, as frases e informações, elas expõem posições de autores, tipologia de cuidados, ações profissionais, sugestões, protocolos. É isso que se espera encontrar no resultado de um tipo de pesquisa de revisão de literatura que traga alguma coisa que queira levantar ou identificar, né, conteúdos, seja ele sobre cuidados ou não. Então, aqui vem um exemplo daquele trabalho de policiais militares da área da saúde. Então, aqui a revista, na época,
admitiu o nome resultados de discussão. Até hoje admite, né? Se você quiser fazer junto. Mas vocês vão reparar que, por ser um estudo quantitativo, vai aparecer primeiro o grupo de informações referentes à caracterização dos sujeitos. Ó, aí fala da maior proporção de técnicos de enfermagem, que são militares que trabalhavam no hospital, e aí vai, né? Características sociodemográficas, como eu já disse, tabelas que vão mostrar, ó, a idade, pela média, sexo, cor, autorreferida. Na época ainda escrevia separado, né? Agora é junto. E aí tem tabelas nos resultados, né? A pressão arterial deles, qual que era normal, qual que era para hipertenso, que isso na época não era o manual, depois virou o manual novo, então toda hora muda, né? Porque era pressão ótima, que era igual a 12/8. Agora voltou a ser pré-hipertenso. Então, assim, isso aqui é antigo e ficou atual. É outro exemplo para vocês de contexto, como que muda, porque esse artigo aqui é mais antigo. Então, aí fala, no máximo você vai explicar o que está na tabela, né? Você vai apresentar o que está na tabela, né? Então, tantos por cento tinha pressão alta, tantos por cento estava com a pressão normal, tá. No máximo isso. Depois da discussão, você vai aprofundar. Então, aqui um outro exemplo, né, que é aquele trabalho sobre burnout que a gente já viu nas aulas anteriores. Mesmo exemplo, só que agora eu estou pegando a parte dos resultados. Então, o que vai acontecer? A gente vai ver aqui o mesmo estilo, ó, variáveis sociodemográficas e laborais, aí vai falar do número de sujeitos, o instrumento utilizado, né, e aplicação dos dois instrumentos, dos aspectos psicossociais, que é o estresse, né? Então, falando cada item, né? Tantos profissionais estavam em cada extrato, tantos profissionais apresentaram tal dimensão de estresse, né? De demanda, de controle, aqui no caso, tantos profissionais tinham tipo de estresse bom ou ruim, e depois vem falando a descrição dos scores de burnout. Quem tinha burnout, quem não tinha, né? Sobre o padrão, como que estava estratificado o tipo, né? Se era esgotamento emocional, se é despersonificação, se é realização pessoal. Então, aqui, quem estava, né? Qual era a média, qual o desvio padrão utilizado e o alfa de Cronbach, que é um recurso, né, estatístico para ver se essa escala realmente media isso aqui. Porque quanto mais próximo de 1, mais perfeito é, né? Ela estava realmente medindo o estresse, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a esgotamento emocional, muito próximo de 1. Ficou ótimo, realmente mediu o esgotamento emocional dentro daquela escala de burnout. A despersonificação ficou regular, tá vendo? Então, alguma coisa aconteceu nesse grupo que eles não entenderam muito bem, ou não ficou, o construto não ficou adequado, ele não ficou alinhado com as outras questões. Aí isso acontece, não é invalidar o seu estudo nem nada, não. Em outros estudos isso acontece também. Esse aqui também ficou muito bom, próximo de 1. Então, assim, são recursos estatísticos, foi isso que a gente falou. Quando a gente fala que o trabalho é quantitativo, ele tem que ter recursos estatísticos demonstrados ao longo do trabalho. Então, aqui vem mostrando o resultado do MBI, né, que é o inventário de burnout. Depois, do lado, a gente tem aqui, ó, mostrando o esgotamento emocional, alto, médio, baixo, despersonificação, enfim, só mostra, né? Depois, você vem explicando, né, em texto tudo que você viu. Então, se a gente for reparar, a apresentação do resultado é descrever o que você encontrou. Você não faz análise ainda, você não faz discussão. E discussão é comparação, a gente vai ver isso mais para frente. E aí, muitas pessoas, quando fazem estudo qualitativo, têm uma dificuldade muito grande em separar as falas, né, dos depoentes, dos participantes da pesquisa, da discussão. Fica assim, eu acho que não vai ficar bom. Então, algumas revistas já permite que seja junto, né? Sempre permitiu, na verdade, que seja junto, dependendo do seu objeto. Então, aqui, ó, mais resultados. Mesma coisa, aqui já são as análises mais aprofundadas da exposição e do desfecho.
né, a exposição, estresse e desfecho transtorno mental, aqui no caso. Então, começa a fazer a análise mais aprofundada e entra na discussão. Vamos ver um outro exemplo aqui. Como que fica a revisão de literatura? Esse aqui é um trabalho que a gente estava terminando, acho que eu já mandei para a revista. Aí, burnout e possíveis implicações na qualidade do cuidado de enfermagem. Então, a gente tem aqui o nome só para vocês saberem, o resumo, né, estruturado. Aquilo que eu falei para vocês do Office, sempre quando tudo ficar vermelhinho ou azul, dá uma olhada, porque pode ter alguma palavra escrita errada, que não tem. E na pesquisa de revisão, geralmente tem uma síntese, que eu considero esse fluxograma aqui, ideal ele estar no método. Mas por que eu botei ele aqui? Porque algumas revistas e alguns avaliadores dizem que isso é resultado. Eu entendo como método ainda, porque eu estou dizendo o que vai aparecer no resultado. Mas pode variar, né? O avaliador pode chegar e dizer, não, coloque isso aqui no resultado. Para mim é resultado. Aí a gente acaba fazendo o que a revista pede. Isso é uma outra coisa também, né? Porque eu até falei isso para vocês nas aulas anteriores. Ah, eu vi um trabalho seu que você escreveu metodologia. Porque a revista pede. Eu vi um trabalho seu porque esse quadro estava no resultado e não no método, e você ensinou assim. É porque a revista pede. Se a gente quer publicar, você tem que fazer como a revista pede. Eu até expliquei para vocês que fazem, às vezes, correções que nem existem, né? Colocam coisas lá que a gente não colocou. Mas, enfim. E muitas revistas não ajustam depois, tá? Algumas mais recentes ajustam e até cobram para poder fazer esse ajuste. Então, a gente tem aqui esse fluxograma de obras para, no final, ficar com 36 obras. Então, os levantamentos, identificação, a triagem, a elegibilidade e os incluídos para fazer a análise, né? A descrição deles. Então, na revisão, você chega ao resultado. Então, nesses resultados aqui, ó, já veio falando, ó, que foram um total de 29 obras, compuseram a discussão dos achados. 7 delas foram utilizadas na contextualização geral desse manuscrito, desde a introdução. Ou seja, se você não deixar claro para o leitor o tempo todo por que aqui em cima... Volta lá. Ai, caramba. Por que aqui em cima tem 36 e aqui embaixo agora aparece 29, vão contestar. Então, você sempre tem que deixar tudo claro. Como eu falei para vocês na aula 1 e 2, o artigo ele tem que ser lido por qualquer pessoa que não seja da área e ela entenda o que você está escrevendo. Se você dá para alguém seu trabalho para ler que não é da área e ele não consegue entender, é porque você tem que deixar o trabalho um pouco mais claro. É óbvio que você não vai dar um trabalho, sei lá, sobre cateterismo cardíaco para poder uma pessoa da engenharia ou da história ali. Aí é complicado. Estou falando assim, de outra área, mas dentro de um mesmo campo do saber, né? Então, aqui vem os resultados, ó. Então, apresenta aqui o que é burnout, como que surgiu, um texto simples, só explicando o que é o objeto, porque isso já foi falado na introdução. E o que tem que ter no resultado da revisão? Geralmente, se a revisão for sistematizada, né, com metassíntese, né, e tudo mais, você sintetizando o que você encontrou dos outros trabalhos, você vai colocar as informações essenciais. O que a gente fez aqui? Colocamos categorias. Então, as categorias de informações, né, que foram as categorias emergentes da análise textual, que foi apresentado lá no método. Então, os fatores relacionados à gênese do burnout, que a literatura aponta. Então, aparece autores, ano e local, né, e país, e o que eles dizem. E sobre a despersonificação e o afastamento do cuidado ao paciente. Autores, ano, país e o que eles dizem. Aqui se está inacabado, não foi a final ainda, tá? Mas a gente depois reviu isso aqui, porque idem é porque é a mesma obra aqui, ficou a mesma coisa. Sobre os possíveis prejuízos à segurança do paciente. Mesma coisa, a gente colocou aqui o que os autores indicam. Ou seja, é aquele... exatamente o que o seu objeto quer. Por isso que a gente quis fazer esse trabalho. Por exemplo, você não vai achar na literatura certinho um artigo dizendo, olha, ter burnout prejudica o cuidado do paciente. Então, o que a gente fez? A gente foi buscar na literatura
evidências que mostrassem isso. Então, indiretamente, ou diretamente em algumas frases desses trabalhos, lembra aquelas frases que eu falei para guardar lá do início, no módulo 1 ou 2? A gente conseguiu ver que a segurança do paciente ela tem uma relação com você prezar o menor risco ao dano possível, que tem que ter atenção a eventuais efeitos adversos, A fadiga e estresse crônico pode prejudicar a segurança do paciente, e assim vai. Ou seja, não estava escrito lá no artigo, porque vira e mexe a gente se depara com essa questão, né? Os alunos falam assim, eu não consigo encontrar nada sobre isso. É porque, na verdade, é preguiça. Você quer encontrar pronto para poder copiar. E aí é que mora o problema do plágio. Na verdade, a pesquisa, seja ela qual for, até mesmo de revisão, quer que você se debruce em cima do tema e que você trabalhe para poder chegar àquela resposta com a informação que você tem. Se a informação não é exatamente a que você encontrou, você tem que escrever também que não é exatamente o que você encontrou. E fazer o trabalho sendo construído com as evidências científicas daquela época que você está investigando. Então, quando a gente chega sobre a possível diminuição da qualidade do cuidado, pouquíssimas obras falavam sobre isso, assim, direta ou indiretamente, né? Algumas traziam autonomia do enfermeiro, a baixa realização profissional, que faz a pessoa não se importar muito com o que ela está fazendo, a organização profissional e a organização do trabalho, né? Como que se dá a divisão de tarefas e o que deixa as pessoas estressadas, elas acabam fazendo de qualquer jeito. Presenteísmo, que é você estar lá presente, mas não fazer nada, né? A demanda de trabalho elevada, ou seja, toda hora você é chamado para fazer tudo e você não dá conta, e tudo que você faz não, pode ser que esteja não sendo bem feito, né, com a qualidade total, com seu potencial maior. E uma coisa que chama muita atenção, que é esse veio de Taiwan, descompromisso e abandono do trabalho, que é uma coisa recorrente que a gente lê em obras estrangeiras, mas no Brasil não se fala muito, as pessoas que abandonam o trabalho. E aí vem falando da saúde do trabalhador e tal. Então, assim, dá para ter bastante coisa numa revisão de literatura no resultado, quando a gente apresenta um quadro. E isso aqui já começa a discussão, que seria item por item desses que estão em cinza, que foram discutidos, faça essa literatura. Aí fui buscar para vocês a pesquisa Quali. Aí achei essa aqui, estudo qualitativo sobre justificativas do adolescente para não adesão ao tratamento odontológico, e a gente encontra o resultado com a discussão. E um estudo fresquinho, novo, e da revista Ciência e Saúde Coletiva, se eu não me engano, que é uma revista que tem fator de impacto, e vocês observem que a gente está junto ao resultado e a discussão, né? E aqui os autores realmente fizeram um resultado de discussão próximos. Então você tem a apresentação do que foi encontrado, caracterização dos sujeitos, aí vem falas dos sujeitos e vem a discussão. A gente percebe por ter os autores, né, com os númerozinhos aqui em Vancouver sendo apresentados, ó. Então, aparece o que foi encontrado e a relação com a literatura. E aí, continuam. Mais literatura aqui em cima, fala e literatura. Então, é sempre a fala do que os participantes da pesquisa estão dizendo e a relação, né, com os autores já publicados, né, as obras já publicadas. Um outro trabalho, Realismo Crítico e Desigualdades Sociais, considerações a partir de uma pesquisa avaliativa. Aqui ficou interessante o subtítulo, lembra que eu falei para vocês? Ele não compromete o título. Então, o título Realismo e Crítico e Desigualdades Sociais é o cerne, né? O objeto desse estudo. Um bom título está ligado ao problema ou objeto. E os dois pontos eles podem ser excluídos, que não faz importância. Você não pode colocar o que é mais importante depois dos dois pontos. Então, a gente vê aqui, ó, resultados, né? E este autor, essas autoras, só colocaram resultados. Mas tem discussão aqui, ó. Tá vendo? Tem obras aqui. Então, vem a fala dos sujeitos e obra. E falas do sujeito, dos sujeitos, né? E obras. E considerações finais. Ou seja, não teve discussão. Mas teve, né? Porque a gente está vendo as obras aqui, dos autores, né? De outros autores. Então,
estou querendo mostrar com isso? Que as estruturas variam, né, de acordo com o objeto. E o próprio avaliador, parecerista, o editor da revista, ele pode achar que tá bom, tem elementos do início, do meio e do fim, então eu consigo entender esse artigo, né, esse trabalho. Então, ele está válido. Então, a gente vai reparar que os resultados apontam, mostram os principais achados. Os resultados dependem do objeto de estudo, a gente já falou isso. Variam conforme o número de informações coletadas e analisadas e dependem da técnica de análise, né, que foi aplicada no seu estudo, que a gente descreveu lá no método. E aí a gente começa a se perguntar, né, sobre a discussão. Qual a relação entre os achados com seus demais achados, né? Com outros achados, né? Os seus achados com o que a literatura aponta. O que os autores afirmam sobre seus achados, né? Você indo na literatura e conferindo, o que você encontra faz sentido, né? O que você está ali na sua frente faz sentido, isso tem que botar na discussão. Há mais de uma posição sobre determinado achado? O que você destaca de novo, ou similar ao que outras pesquisas já disseram, né? Então, isso também é importante. Eu lembro que no mestrado eu fui fazer a pesquisa sobre transtorno mental e era num grupo de profissionais do Hospital Federal, né? De Hospital Geral de Servidores. E aí eu não fui para poder analisar o que eu encontrei, eu fui para analisar transtorno mental comum. E aí uma coisa que me chamou muita atenção, duas coisas chamaram muita atenção, que mudou o meu estudo todo, foi que eram duas populações diferentes. Ou seja, tinha gente muito mais madura, com a idade muito acima da média, 50%, então tinham umas 500 e poucas pessoas acima de 50 anos trabalhando no hospital e outras 500 e poucas pessoas, 600 acho, com menos de 30. Então, assim, foi um achado diferente, né? Então, seria um hospital que estava em transição de trabalhadores. E o outro achado foi em relação a um vínculo, né? Porque uma coisa acompanha a outra. Então, esses novos eram vínculos que eram mais lábeis, os vínculos não fixos, não eram permanentes, né? Eles eram temporários. E aí o que aconteceu? O meu desfecho mostrava isso, que quem era do vínculo temporário tinha 4 vezes mais, ou 5 vezes, não lembro agora, mais chances de ter transtorno mental quando comparado aos outros. Então, isso foi um achado diferente. Eu procurava na literatura, na época, sobre vínculo empregatício e transtorno mental, e eu não conseguia encontrar. E aí eu vi que era uma coisa nova. Então, você pode achar alguma coisa nova, mas mesmo assim você não vai deixar de discutir. Você vai trazer assuntos, discussões sobre vínculos, né? Mas vai dizer que também informar que nenhuma obra que você encontrou naquele momento falava sobre isso. Isso é importante você colocar. Então, aqui a discussão do estudo quantitativo. Então, aquele mesmo artigo lá que fala de burnout, a gente tem aqui os achados mostrando aqui, né, como é que foi feita a comparação. Então, a gente vê, ó, achou-se 30 e poucos casos, 36 casos, 27,7, um pouco mais elevada quando comparado a outros estudos sobre temática. Quais estudos? Aí vai aparecendo aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? E aí vão colocando. Até ensinei para vocês não botar, né, o nome dos autores no texto, porque fica feio. Então, poderia ser muito bem essa pesquisa de enfermagem e terapia intensiva encontraram prevalência tal, e só o número, né? Já outros estudos com trabalhadores de emergência, tal, tal, tal. Então, assim, comparação, sempre comparando. Então, 27 com 21, 26,3, 18 e assim vai. Como eu falei para vocês, a pesquisa quantitativa, quanto mais próxima de outros achados, ela se fortalece. Diferente, você tem que explicar o porquê, o que pode ter acontecido. O que eu vejo muito é em relação às pesquisas que eu faço muito tempo já, em relação que dá muito problema para mim, é presença de filhos, porque ora filho é fonte
de estresse, ora filho nas pesquisas aparece como um alívio do estresse. E aí toda hora eu tenho que mudar a minha explicação nas discussões. Outra coisa que aparece também com muito problema para mim é casal, com companheiro, sem companheiro. Na maioria das vezes que eu encontrei, o com companheiro mais estresse. Isso dando significativo. E tem outras vezes que eu encontro que quando a pessoa está sem companheiro, tem mais estresse. Então, assim, isso é muito relativo. Por que isso acontece? Porque isso depende da população que você está investigando, entendeu? Uma hora você pode estar fazendo um estudo, pessoas que já estão mais estabilizadas na vida, que é com mais idade, e aí isso acontece. E outras pessoas mais novas, e aí vai provocar mais estresse, vai ser fonte de estresse para aquela pessoa. Isso, assim, relacionando com esses estudos todos quantitativos, com tabelas, com escalas e tudo mais. Então, aqui vem falando do burnout, ó, e comparando e falando, né, no contexto do trabalho, o absenteísmo e tal, e trazendo os outros autores que falam a mesma coisa. Então, reparem que a gente começa apresentando a discussão com a informação mais importante que você encontrou. Então, se o seu trabalho tinha como desfecho uma doença, no início do seu resultado tem que aparecer essa doença, ou a suspeição da doença, porque o leitor ele tem que achar o seguinte, o objetivo não era descrever transtorno mental comum em trabalhador de CTI, então vai lá no resultado, a prevalência encontrada foi tanto. Vai na discussão, começa a discutir com isso. Depois você vai abrindo, vai ficando maior, vai ficando mais ampla a discussão. Então aqui é o contrário da pirâmide invertida na discussão. Você começa com a pirâmide, com a ponta da pirâmide, aquilo que mais importa no seu trabalho, que você traz a resposta para o leitor de cara, e depois você vai abrindo, você vai falando de uma maneira maior, até você chegar aos aspectos bem genéricos relacionados ao estresse, à saúde do trabalhador e tudo mais. Aqui estou dando esse exemplo ainda, tá? E aí, uma outra coisa que é muito comum, que a gente está falando da discussão quant, tem que aparecer, é a limitação, né? Ou as limitações, melhor dizendo. Então, todo estudo quantitativo, epidemiológico, ele tem limitações. E essas limitações têm que ser ponderadas e apresentadas na sua discussão, né? E o mais interessante, a crítica que eu sempre vejo por aí, e agora também já faço, é que os estudos qualitativos muitas vezes não apresentam essas limitações. Inclusive, se você, quem assiste seu trabalho sendo apresentado, né, que eu já apresentei várias vezes trabalhos quantitativos em congressos, geralmente criticam a gente por estar falando dos erros do nosso trabalho. Aí fica assim, mas você faz um trabalho desse lindo e no final você estraga tudo falando das coisas que deram errado. Mas você tem que falar das limitações do seu trabalho, porque senão outras pessoas, quando forem fazer o seu trabalho, vão encontrar o mesmo problema e ela não está sabendo. Então, aqui no caso, a gente fala da limitação da temporalidade, ou seja, eu não posso dizer quem veio primeiro, se foi estresse ou se foi transtorno mental. Então, isso é uma limitação. Então, eu não posso afirmar que o estresse leva a transtorno mental, porque você está indo lá no cenário, no campo, tirando uma foto e vendo quem está e quem não está com problema. Então, quem veio primeiro? Não sei. Só dá para fazer no estudo de acompanhamento. Existe um outro problema que foi amenizado, que foi o viés de trabalhador saudável, ou seja, pessoas que não estavam no trabalho, elas não responderam o formulário. Por que elas não estavam no trabalho? Será que elas estavam afastadas por problema mental? Então, como é que a gente resolveu isso? Fomos atrás deles, para poder eles preencherem o formulário. Então, isso foram as formas que a gente encontrou para poder diminuir os erros e a chance do seu trabalho estar errado. Isso se chama limitações. Tá vendo? A gente coloca que o estresse autorreferido pode ser influenciado. Então, a pessoa ela pode estar num dia mal, e aí perguntou lá, como você se considera hoje em grau de estresse? Eu tô péssimo. E aquele dia não foi um bom dia. Entendeu? Então, isso também é uma limitação. É a falta de consenso sobre a suspeição de burnout. Se você olhar na internet, tem vários trabalhos sobre burnout. Mas você não vê, assim, gente que diz que tantos por cento deu burnout. Você vê, às vezes, a análise de uma sessão, né, dizendo assim, teve esgotamento emocional. O outro vai falar só que teve despersonificação. Então, como é que faz a análise disso no final? Então, assim, eu propus umas análises no doutorado de como que seria feito. E aí, às vezes, outras pessoas podem até estar seguindo ou não, porque não tem como saber também quem lê o seu trabalho.
Aqui vem a discussão quant, né? Do trabalho lá sobre a pressão arterial de militares. Então, só na revista da Unirio, ó. Então, cada item a gente veio falando fatores associados à hipertensão arterial. Então, tá lá os fatores associados. Fatores de risco não modificáveis. Isso assim, tudo que a gente apresentou nas tabelas, agora vai estar sendo discutido, um por um. Então, fatores de risco não modificáveis. Isso seria o quê? A discussão daquele trabalho. Então, ó, aqui vai falando do sexo, né? Falando que a enfermagem tem muitas mulheres e tal. Falando da pressão arterial relacionada ao sexo também. Depois o tabagismo, pessoas que fumam, né, que é o fator de risco. Depois o etilismo, depois sedentarismo e hábitos alimentares, obesidade, estresse, consumo de sódio. E aqui um outro exemplo da discussão quali. Essa outra revista aqui, acho que também é da Unirio, também é um estudo qualitativo, e eu reparei uma coisa muito interessante. Eles fizeram de um jeito, está escrito resultado de discussão lá em cima, cortou aqui, mas estava na outra página, mas eles conseguem claramente colocar separado o resultado da discussão. Por quê? Porque aqui mostra a fala dos sujeitos e descreve essas falas, né? Outro aspecto percebido foi a ausência de gerente em turnos, tal. Aí vai falando. Depois, competências percebidas, ao serem questionados, aí vem a fala sobre competências. Tá vendo? E depois, no final, vem uma discussão. Ó. Se você perceber, tem um texto maior. Então, não é que o resultado esteja separado da discussão, eles botaram tudo junto. Mas a gente vê claramente que há uma parte textual que é só discussão e uma outra parte que é só resultado, para aquelas pessoas que fazem estudo qualitativo e acham difícil separar a fala dos depoentes da discussão, né? Aí aqueles erros que eu falei para vocês que sempre aparecem nos estudos, né? Aqui, ó, a equipe de enfermagem. Legal, tá certo, ó, não é nome próprio. Aí você vai e continua. Isso configura para a enfermagem. Ué, tá com letra maiúscula. A equipe de enfermagem, de novo, com letra maiúscula. Entendeu? Assim, são coisas que não tem. Então, assim, uma coisa é você falar diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação, que isso aqui é um nome de uma coisa, né? Próprio, que não tem nome. Você não tem como colocar José no lugar disso aqui. Mesma coisa, você não tem como colocar. É Universidade Federal Fluminense, letra maiúscula, você não tem como colocar. Agora, Ministério da Saúde, você não tem como colocar um nome para o Ministério da Saúde. Mas você escrever enfermagem, medicina, diagnóstico de enfermagem, essas coisas com letra maiúscula, não é nome próprio. Então, assim, isso passa despercebido, né? Muitas vezes. Aqui, aquele texto da revisão de literatura, né, que ele traz agora cada categoria dessa cinza discutida com os autores, né? Então, fatores relacionados à gênese do burnout, que aí a Natália deve estar assistindo o curso aí. A Natália sofreu fazendo esse trabalho aqui, eu também. Depois a Júlia deu a sofrida final. Então, a gente tem que da gênese, da despersonificação e afastamento do cuidado, e risco para a saúde mental da qualidade de vida do trabalhador. Tá? Então, sempre com os autores aqui, para depois a gente numerar. Como eu falei para vocês, a gente escreve o trabalho todo em ABNT. A gente vai ver isso na última aula, semana que vem. A semana que vem também vai ter aí uma palestra sobre burnout. Aí eu pedi para a Júlia botar o link para vocês aí depois no espaço lateral aí do chat, para poder depois vocês assistirem, quem se interessar. Então, a gente chega aqui às perguntas, né, 9 perguntas de um artigo científico, que aí é importante a gente rever. Então, o que eu fiz, né, o resumo, né? O resumo, ele, em poucas palavras, é o que eu fiz, o que eu construí nesse trabalho, para poder a pessoa ler e se interessar de ler o resto do trabalho. Qual é o problema de pesquisa? Né, que é a dúvida. Lembrando que não é um problema no mundo real. Revisão de literatura, dentro da introdução, né? O que já foi falado sobre isso? Metodologia, que o nome correto é material e método. Como resolver o problema? Aí você vai dizer as etapas. Resultados, o que eu descobri? Então, falas, gráficos, tabela, né? Esquemas. Discussão, o que isso significa? Né? Face à literatura
que já existe? É algo novo? É a mesma coisa? Né? E aí vem os agradecimentos, as referências e os anexos, se você tiver informação extra. Lembrando que as revistas não pedem anexo, né? Muito raro, muito difícil. E as referências, quem você citou. Então, a gente vai ver o que os dados, né, dentro da discussão, traz de informação comum com os outros autores. E o que destoa dos outros autores? O que representam essas informações para a sua área? Né? Essa informação é algo novo? Eu lembro de um trabalho que eu ajudei a fazer recentemente, mas foi mais metodologicamente, que era em relação à hipodermóclise. Então, assim, eu fiquei meio embabacado, né? Porque quando eu fiz a faculdade, muito tempo atrás, eu me lembro que a professora falou para mim, isso há muito tempo atrás mesmo, que nas décadas anteriores ao estudar, não existia venóclise, não era inserido a solução fisiológica, né, que todo mundo chama de soro, só que soro é antiofídico e antitetânico. Então, a solução fisiológica era infundida no subcutâneo e não na veia. E aí eu achava aquilo impressionante. Falei, nossa, como é que pode? Então, demorava muito, demorava tanto tempo, não sei o quê, poderia dar edema e tal. E aí, me chegou um grupo de ex-alunos, já na pós-graduação, no doutorado, outra especialização, falando que estavam fazendo cursos de hipodermóclise. Eu perguntei o que era isso. O que é hipodermóclise? Aí eu lembrava de alguma coisa de clise, né? De ser alguma coisa com um líquido. Falei assim, a gente vai colocar, a gente está colocando, infundindo a solução fisiológica no subcutâneo. Aí eu falei, gente, isso é uma coisa antiga e tal, tá voltando agora e tal. Explicaram que sim. Então, o que acontece? Tudo parece até moda, né? As coisas vão e voltam. E aí colocaram um nome novo. Lembra que eu falei para vocês da relação dos nomes da pesquisa bibliográfica, que mudam o nome, mas tudo é bibliográfica? A mesma coisa aconteceu com essa técnica. Aí ajudei a escrever o artigo, metodologicamente falando, e a parte prática eles explicaram lá, e eu fiquei aprendendo com eles essa parte de como fazer, de onde que veio e tal, por que voltou e tudo mais. Acho que vai até sair uma revista boa dessas aí. Agora, é uma informação nova. E quando eles forem discutir isso, que foi o maior problema, o que tinha para comparar com outras obras recentes? Nada. Então a gente pegava as obras que falavam de venóclise e é ali que se fazia discussão. Né? Ó, na venóclise é assim, na hipodermóclise é assado. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, a discussão, você vai e volta conversando com os autores. Né? Ou, popularmente, conversar com os autores. Então, isso para a sua área representa alguma coisa nova, boa, diferente? O que representa esses achados para o grupo, né, que está aplicando lá? Vai modificar alguma coisa na prática? O que representa esses achados? Isso a gente está falando da discussão, né? O que representa esses achados para a saúde das pessoas, né? Existem padrões, diretrizes, valores do que é normal e o que não é normal para você discutir? Seus achados se encaixam nesse parâmetro que você tem? Então, por exemplo, você foi lá investigar e você achou uma pressão arterial X. Ela se encaixa no parâmetro da normalidade ou não? Existe uma explicação provável? Lembra que eu falei para vocês como é o caso de ter filho, não ter filho, ser casado ou não ser? Então, qual seria a explicação? Toda vez que eu vou explicar isso, eu coloco, quando o filho é fonte de prazer, eu coloco que a família traz bem-estar, né? Que a criança ou o adolescente pode fazer com que os pais se motivem a querer estar com eles, a querer passear, a querer fazer coisas de lazer, né? Atividades de lazer. E, por outro lado, quando diz que é problema, né, e dá significância estatística, eu vou lá e explico que o trabalho da família em casa é uma outra jornada para a mulher, né, que pode levar ao estresse, ao esgotamento, e que não necessariamente é a presença do filho, mas sim a dinâmica de vida. Então, a gente tem que saber explicar, mas isso tudo com base em autores. Você não pode falar da sua cabeça, senão você vai cair em problemas, né? Explica a informação
que mais se destacou. Então, a gente sempre tem informação, igual eu falei para vocês, no meu mestrado foi lá para descobrir uma coisa e acabei descobrindo vínculo e idades diferentes relacionadas a transtorno mental, que não era uma coisa que eu achava que eu fosse encontrar. E aí você vai e destaca aquilo. Lembrar das frases que a gente guardou desde lá quando eu ensinei na introdução, no módulo 2, a gente guarda as frases, né, mais importantes. É a hora de usá-las aqui na discussão. Mas tem que tomar cuidado, olha a bruxa aí de novo, porque senão você pode virar ministro da educação. Então, assim, a gente tem o plágio acadêmico. Então, essa primeira frase, essa primeira imagem aqui, na verdade, é de uma cartilha da UF. Então, engana-se quem pensa que só faz plágio quem copia palavra por palavra no trabalho sem citar a fonte de onde tirou. Que foi o que a gente viu como exemplo essa semana, né? O Circo dos Horrores. Tem um monte de gente aí que estudou em Harvard, que fez um monte de coisa, fora aqueles outros que já passaram e ninguém nunca investigou a vida deles, né? Agora que estão em cima ali investigando. Mas a gente já teve muita... A gente já teve ministro de Ciência e Tecnologia que ele era corretor de imóveis e ninguém nunca falou nada. A gente já teve um ministro de acho que também foi de Ciência e Tecnologia, ou então ele foi de... Não lembro agora, mas eu lembro o nome do cara, que ele nem graduação tinha. Então, assim, isso foi nos governos anteriores. Ninguém nunca falou nada. Então, agora, com as informações circulando com mais força, né, e essa coisa das mídias sociais, a gente consegue achar um monte de coisa. Quem sabe a gente acha plágio até nosso mesmo, né? E uma coisa que é muito comum o pesquisador fazer é o autoplágio, né? Então, existem basicamente 3 tipos de plágio, né? Que é o engano, entre aspas, quando você pega uma frase de alguém e você não cita o autor, né? Você copia e não coloca o autor. Acha bonito e vai lá, ninguém vai perceber que isso aqui foi eu que fiz. E aí você vai lá e fez um plágio. E existe o plágio parcial, é quando você recorta de vários autores um monte de passagem para poder ficar bonito e não põe a fonte deles, porque você acha que ninguém vai achar o que você colocou ali. E existe o plágio com da ideia geral de um autor, mas sem citar a fonte original. Um exemplo disso é Emerson Merri. Ele fala sobre tecnologia leve e pesada. Aí, eis que no seu artigo você está falando que a mensuração da pressão arterial é uma tecnologia pesada, porque você não observa o paciente, se ele está com olho vermelho, se ele está agitado, se ele está sudoreico. Você não está nem aí, você olha para o aparelho de pressão, então aquilo te afasta da pessoa. Mas você em nenhum momento citou Emerson Merri. Então, isso é um plágio conceitual. Então, qual é a forma de você evitar plágio? Sempre citar os autores. Não importa o que você esteja colocando, você cita os autores. É lógico que, quando você faz a discussão, igual a gente viu nos textos anteriores, lá que eu mostrei, tem a sua fala, um autor comparando, outro autor, e depois você fazendo a síntese. Fazer síntese do que você encontrou não é plágio. Você não precisa botar fonte. Conclusão, não se cita ninguém. Não é plágio. Você não tem como, porque você está falando da conclusão do que você encontrou. Agora, você não pode colocar um monte de falas de autores, né, de trechos de autores, e não colocar a fonte original. Então, tinha um colega meu que dizia o seguinte, que copiar de um só é plágio, copiar de vários botando na fonte é pesquisa. Então, essa frase eu nunca esqueci. Eu acho muito interessante. Então, aqui a gente tem um desenho da USP, um desenho, só porque eu lembrei de desenho, porque eu vi aqui embaixo, mas na verdade é um texto. Plágio literal, como eu já expliquei para vocês, é a reprodução literal de um texto original sem utilização de aspas, recuo ou sem fonte. Plágio de paráfrase, reprodução das ideias de uma fonte original com palavras diferentes. Entendeu? Você chega lá e fala assim, as tecnologias são pouco empregadas na graduação. Tecnologias de ensino são pouco utilizadas na graduação. Tá, mas alguém disse isso. Aí você está fazendo um plágio de paráfrase. O mosaico que eu expliquei para vocês, quando há mistura de vários autores, fragmentos, aí você não põe a fonte. Plágio de chavão, né, algum termo ou expressão que foi utilizada ou criada pela primeira vez por alguém, e você não coloca a fonte daquela pessoa. E você põe como se fosse você que tivesse inventado aquela frase, aquela expressão.
O plágio de conluio, cada vez mais comum, e esse aqui bem difícil de ser identificado, né? Porque na pós-graduação, por exemplo, você pode ter alunos que, principalmente hoje em dia com a correria do mundo, as pessoas querem resolver tudo rápido, pagam para poder fazer trabalho, né? Então, você recebe um trabalho que não foi feito pelo aquele aluno, e você não tem como saber, porque se o trabalho estiver todo certo dentro da estrutura, isso é um plágio de conluio, você pagou para poder fazer aquele trabalho, o que deveria ser invalidado o seu título, né? Trabalho comprado, ou de outras pessoas, de amigo, de colega, de parente. Autoplágio, que é quando os professores caem sem perceber, né? Então, se fui eu que escrevi, eu posso pegar aqui agora e colocar esse mesmo texto aqui no artigo novo que eu estou fazendo. Não, se o artigo já foi publicado, você vai ter que citar o seu artigo publicado, porque senão você está fazendo um autoplágio, que você está reproduzindo parte do seu próprio trabalho já apresentado em outros eventos ou em outras revistas. Então, isso é um problema que a gente tem também, muito grande. Então, é a hora de vocês terem as dúvidas.